Bem-vindos ao AmplaCast, eu sou o Rafael Gamba, Head de Operações na Ampla. Nós estamos começando o nosso podcast, esse é o nosso primeiro programa. Esse podcast é um podcast que a gente está trazendo para trazer várias informações legais sobre inovação, sobre no-break, sobre tendência, sobre tecnologia, sobre a nossa história, né? E para quem não conhece a Ampla é uma empresa que está há 30 anos ajudando os clientes e parceiros a trabalhar com energia corporativa, trazendo eficiência, segurança, para a gente conseguir estar cada vez melhor aí, com relação à parte de energia. Eu queria trazer também, para acompanhar, para apresentar esse programa com a gente, o André Del Cid, que é o nosso CEO. Ele vai participar desse programa com a gente. Tudo bem, André? Vamos dividir esse microfone, né? Dividir Vamos, né, esse cara? Porque eu tô desafio, Rafa. nervosíssimo, cara. O engenheiro fazendo Eu também. apresentação é coisa nova, né? Aí não tem Verdade, é mais um jeito. desafio. É mais um Mas legal, desafio que para bom que nós. você tá Mas aqui, senão eu já tinha fugido já. que legal. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso novo espaço aí, AmplaCast, como o Rafa falou aí, para a gente tratar de inovação de energia, de no-breaks, de tendências, tecnologia e muito mais. A Ampla, 30 anos já nesse mercado de inteligência e energia corporativa. E nós vamos usar esse nosso primeiro episódio justamente para fazer uma comemoração dos 30 anos da Ampla no mercado, né? Toda essa história que a Ampla construiu, com cases incríveis, com parcerias, com desafios muito grandes. E para conversar um pouco sobre essa história e entender um pouco como que esses 30 anos aconteceram, quero trazer aqui para nossa conversa, com muita honra, Marcos Butti, um dos cofundadores da Ampla. Marcos, seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde a todos. Prazer enorme. Muito obrigado pelo convite, né, de estar participando desse primeiro evento, que seguramente será uma série, né, e de sucesso mais uma vez. É o que tem pautado a Ampla, né, ao longo desse período todo, de 30 anos, né, que não são 30 dias e nem 30 meses, né, são longos 30 anos que eu e José Rubens, né, decidimos por empreender no momento em 93, né, onde se vivia tantas incertezas e a avalanche da tecnologia da informática acontecendo no Brasil naquele momento, né? Mas muito obrigado, eu vou ter o prazer de estar falando um pouco da nossa história, da nossa formação, daquilo que é a cultura da empresa, estendida desde 1993 até os dias de hoje. É uma empresa que não envelheceu, é uma empresa que está em linha com aquilo que é o mundo moderno, né? Eu tenho, obviamente, acompanhado, talvez nós sejamos uma das empresas que ainda permanecem home office. Poucas delas ainda continuam nesse modelo, né? E o nosso sucesso é surpreendente. Isso mostra um pouco da nossa característica de inovação, característica de inclusão, característica de ter ferramentas que trazem velocidade, credibilidade, confiança para o nosso colaborador e para o mercado como um todo. O reconhecimento da Ampla no mercado é exatamente isso, de uma empresa de respeito, de credibilidade e de transparência absoluta, interna e externamente. Muito obrigado. Legal, Marcos. Bem, nós vamos bater um papo aqui, vamos falar sobre vários assuntos, vamos passar, Rafa, vamos intercalando aí, você vai me ajudando. A gente tem alguns depoimentos também que a gente vai trazer ao longo aqui desse programa. Mas eu queria, antes de mais nada, entender como é que começou a Ampla, como é que foi, de quem partiu a ideia, como é que foi aquela primeira faísca ali de ter ideia, como é que ela começou? Conta um pouco para nós, Marcos. Puxa vida. Bom, idos lá de 90, início da década de 90, eu era um executivo de uma multinacional inglesa, sueca, né? E o Zé Rubens, ele estava iniciando uma carreira de empresário, né, de empreendedor. Ele vinha do mercado de no-breaks com uma empresa antiga no mercado chamada Brasvoltec. Ele era o diretor-geral da área comercial, né, e de um sucesso bastante grande.
E ele começou a fazer um trabalho na área de energia, na área de infraestrutura, em especial em agências e área de comercial, né? De supermercado, de lojas de varejo, né? E aí o No Break aconteceu com naturalidade. E nós nos encontrávamos, eu e o Zé Rubens, juntos há 30 anos, mas nós nos conhecemos há muito mais. Nós somos concunhados, né? As nossas esposas são irmãs, né? Felizmente, né? A minha esposa trouxe a vinda do Zé Rubens junto com a gente e tudo que veio junto com ele, né? Então eu conheço o Zé Rubens já há muito tempo. Estou falando alguma coisa em torno de 50, 55 anos, né? Tínhamos vivido vida pessoal, privada, viagens, criançada, enfim. Então não foi muito difícil, não, e a gente meio que se completava, né? Eu tinha uma característica da administrativa, de financeiro, e ele muito voltado para a área comercial, e falávamos, né, que a gente precisava juntar forças, que a gente tinha a possibilidade de fazer alguma coisa de diferente no mercado, né? Eu vim a ser demitido, né? Eu fiquei pendurado no pincel na Interprint, né, que era a empresa que eu trabalhava. Fui demitido de fato e a minha esposa estava grávida, né? E naquele momento, 2, 3 meses, eu fiquei avaliando possibilidades, até que eu fui lá na empresa, na Indianópolis, onde ele estava, e falei, olha, a gente precisa fazer alguma coisa e agora, né? A minha esposa está grávida e eu preciso correr atrás para a gente ter uma tranquilidade, né? E aí nós resolvemos montamos a empresa, a Ampla, ela nasceu na realidade no modelo Ampla Informática, né? Era uma empresa que venderia teclado, venderia mouse, cadeira, enfim, tudo aquilo voltado para a área de informática, né? E rapidamente, né? Periféricos, todos os periféricos da área de informática. Então, foi nesse momento. E aí, começamos a discutir qual seria o modelo, o nome da empresa, né? E foi formado nessa condição. A gente ficou meio que namorando durante um período, enquanto amigos privados, né? Sem falar de negócios, da possibilidade de acontecer. E aí nós começamos a sentar e em 3 meses nós definimos qual seria o modelo, onde estaríamos instalados, né? E com essa característica de sair para o mercado de informática, né? Era esse o objetivo. E No Break estaria agregado isso, mas não como sendo o carro-chefe, né? Então, um pouquinho da história aí. Aí nasceu a Ampla, né? Que a Ampla é de análise e de planejamento. A gente já tinha a identificação de que faltava no mercado naquele momento, né? O No Break era visto como alguma coisa que tinha que ficar no porão, que tinha que ficar ele era uma coisa ruim, né? E não se dava muita importância. Grandes bancos, né, como o Banco Real, durante muito tempo, eu diria até início da década de 2000, eles não usavam No Break, usavam estabilizadores. O Rafael se envolveu com isso naquele momento. Então o No Break era uma coisa que era o patinho feio, ninguém que não queria investir, não queria deixar ele aparecer, o que importava lá era os teclados, os monitores e as redes de informática, né? Eu ia fazer uma pergunta que você acabou respondendo antes mesmo de eu fazer, que é um dos maiores mistérios da humanidade. Por que análise e planejamento? Quer dizer, por que a Ampla é com N, né? E todo mundo vive perguntando isso. Pô, mas Ampla com N? E as pessoas erram na hora de fazer o e-mail, ou erram na hora de... E aí a gente tem que explicar que é de análise e planejamento. Como é que surgiu essa ideia? Quer dizer, que é muito legal, né? E como eu tinha muita relação com o pessoal de marketing, você tinha que fazer sempre alguma coisa diferente, fora daquilo que era o convencional, né? E escrever na língua portuguesa, Ampla, com N, seria alguma coisa que chamaria muito a atenção, né? Mas, para nossa surpresa, tinha outras 2 empresas, né? Uma no Rio de Janeiro e outra em Salvador, como Ampla com N, inclusive, né? Depois apareceu, naquele momento tinha muitas a reserva de marcas e patentes, enfim, tivemos alguns problemas, mas mantivemos o nosso nome em razão do modelo de negócio que a gente estava fazendo, né? Mas é essa a razão, realmente, de criar um diferencial, né? Ótimo. Pessoal, está esclarecido. Ampla com N, porque é análise e planejamento. Pronto. Muito bom, Rafa. Ô, Rafa, eu acho que a gente podia trazer um primeiro depoimento aí. Bem, a gente pediu, ao longo desses 30 anos, a gente conheceu bastante gente, né? E
dentre todas as pessoas importantes que passaram pela história da Ampla, seja como cliente, como fornecedor, como parceiro, como mentor, nós tivemos uma série de colaboradores que passaram e fizeram história, marcaram seu nome na história da Ampla, e quando a gente idealizou aqui esse programa, nós pensamos em pedir para cada um deles fizesse um depoimento, né? Então temos algumas surpresas aí para colocar. Acho que pode ajudar a gente traçar um pouco essa história, né, Rafa? Antes, essa questão de pessoas, né? Um pouco da característica da minha escola, que empresa multinacional leva muito isso em consideração. Ao longo da nossa história, nós sempre nos parabenizávamos. Nós nunca tivemos recentemente 2 casos de problemas trabalhistas com funcionários. E olha, passou muitas pessoas, 30 anos, passaram várias pessoas importantes que definiram um caminho muitas vezes, né? E ao longo de muito tempo, nós tínhamos a característica de nunca ter dispensado profissionais, né? A gente sempre teve um olho, né, para a formação de pessoas. A nossa meninada, que naquele tempo, o Rafael, né? O Rafael, ele chegou como estagiário da Faculdade de Mauá de Tecnologia, né? Era um Quanto menino... tempo atrás, Marcos? Quando foi isso? Eu gostaria que essa informação não fosse divulgada. Faz muito tempo. E ele tinha cabelo, não tinha, né? Tinha cabelo. Tinha Já que vocês estão trazendo essa informação, deixa eu contar uma história. Eu sou uma pessoa um pouco desastrada, né? E na verdade, a minha entrevista foi em maio de 98, tá? Eu tô há 25 anos aí na Ampla. E foi uma coisa meio maluca, porque quem ia me entrevistar foi a Viviane, que era a gestora na época. Ela saiu logo depois que eu entrei, inclusive, acho que ela ficou mais um mês na Ampla. Depois ela foi, acho que, para a Amplimag e depois acabou indo para outras empresas. Mas nesse dia eu tinha 2 entrevistas. Eu tinha uma entrevista à tarde e uma de manhã. E eu tinha marcado com a Ampla de manhã e eu fui à tarde. Não, eu tinha marcado com a Ampla à tarde e eu fui de manhã. Ou seja, eu cheguei pra entrevista numa hora que não era a minha entrevista. Aí eu pensei, a hora que eu saí, eu falei assim, e a hora que eu entrei, eu já tropecei, já logo no primeiro degrau que tinha. A Dani, que a gente deve ver em breve aí um dos depoimentos, que foi quem me recebeu, ela era recepcionista. E ela já pensou, nossa, esse cara é um desastre. E eu já pensei, certeza que eu não vou entrar. É certeza. Pô, eu fui na hora errada, eu tropecei na recepção. Sem chance. E aconteceu no dia, apesar da entrevista ter sido marcada com a Viviane teve algum compromisso e quem me entrevistou foi o Marcos. E Verdade. Ele acabou gostando de mim. Quer dizer, Verdade. Foi porque eu fui no horário errado, né? É claro que a Viviane não ia poder me atender. E acabou que o Marcos me entrevistou e eu tô aqui até hoje. É verdade, realmente. Legal. Uma marca, essa contratação, realmente. E é um aspecto social, de família, né? O Rafael tem esses 25 anos, ele tem uma formação profissional e pessoal dentro da Ampla, né? E eu me orgulho muito disso, e obviamente isso não acontece por acaso, é muito pela competência dele, né? De fazer, de dar essa resposta tão importante. E ter criado uma família dentro ele é casado com a Fernanda, né? Que é uma gratíssima profissional também, né? Tem um menino, enfim, quer dizer, isso é um pouco daquele legado que a Ampla sempre teve, voltada para o lado social, de ter essa valorização de vida de pessoas mesmo. E às vezes as pessoas me perguntam, mas você fica 25 anos na mesma empresa? Mas eu não estou 25 anos na mesma empresa, porque a Ampla não é a mesma. Mudaram, né? A Ampla vem mudando ao longo do tempo. Eu passei por áreas diferentes também, fui para a área comercial, fui para a área de infraestrutura, então eu não estou há 25 anos na mesma empresa. Eu estou há 25 anos me transformando com a empresa. Exatamente. Acho que é isso. E 30 anos... Bem... Desculpe. Diga. Não, vai, Marcos. 30 anos, várias alterações aconteceram no mundo político, social, de tecnologia, né? O que acontecia com a chegada de no breaks, que era
no break, short break, né, que tinha o equipamento que era ferro senoidal, tinha o outro que era o dupla conversão. Isso era uma velocidade que acontecia naquele momento que demorava 4, 5 anos, né, para ter essas alterações. E a Ampla, obviamente, acompanhou tudo isso. E mais recentemente, na última década, particularmente, todas as modificações, as alterações acontecem com uma velocidade absurda, né? Em todos os aspectos, né? Já teve data center enorme, já tiveram micro data center, né? Já teve bancos que tinham 6 horas de autonomia nos breaks, tem banco que tem 15 minutos hoje, enfim, quer dizer, é uma transformação contínua mesmo. E, de fato, a Ampla, ela é meio camaleão. Ao longo dos 30 anos, ela foi se transformando, acompanhando efetivamente aquilo que acontecia. Não é uma empresa envelhecida, né? Não é uma empresa com lastros dinossauros, né? É realmente muito atualizada com aquilo que acontece no mercado mundial, eu diria, né? É surpreendente quando eu tenho amigos empresários, né? E eu vejo que nós, de fato, estamos muito na frente com relação a essa questão da informação, daquilo que é o conceito hoje de manutenção de equipamentos, daquilo que é gestão de energia, enfim, né? Essa atualização permanente, o Rafael colocou aí que são várias amplas ao longo de 30 anos, dentro da própria empresa, né? Transformações aconteceram com muita frequência. Muito bom. Bem, então vamos ver um primeiro depoimento aí. Vamos lá, vamos ver quem. Bem, aleatório. Vitão, solta o primeiro aí para nós, por favor. Vamos ver. Boa noite, ou bom dia. Eu queria gravar esse vídeo, que é um vídeo de verdade, não é de mentira, não. Eu queria primeiramente parabenizar a Ampla pelos seus 30 anos de sucesso no mercado. Tendo o prazer de trabalhar com eles. Temos cases de sucesso, né? Como o Sudameris, Riachuelo, entre outros. E Viva Belo Horizonte, né? O Zé sabe o que significa isso. Obrigado, Zé, por tudo que você fez por mim. Quero agradecer a família Ampla. Zé, eu nunca vou esquecer que um dia eu levei R$50 no meu primeiro dia de trabalho com você, onde eu pude comprar bolacha para minha filha. Mas também te dei muito dinheiro, que você merece. Mereceu sempre, por você é um cara íntegro. Obrigado, Marcos, também, por ter me dado a oportunidade. Obrigado a vocês por ter feito desse país um exemplo de empresa no sistema de energia elétrica, tá? É um prazer saber que concorremos, né? Mas concorremos com gente honesta como vocês, tá? Então, parabéns a vocês, parabéns à família Ampla, parabéns por esses 30 anos onde vocês se esforçaram, trabalharam. E o mais legal, hein? Tem um moleque aí que eu quase peguei no colo, né? Como você quase pegou meu filho no colo. Você sabe que você quase foi padrinho da minha filha. Né, Zé? Mas parabéns, Zé. Parabéns pelo sucesso. E vamos levar isso para frente. Que a Ampla tenha, não 30, mas mais 30. Obrigado. Olha, Já começou com um emocionante, né? Então, o Wilson, eu que pedi para ele, acho que ele falou aí no vídeo, todo mundo percebeu, o Wilson e o Zé Rubens, que é meu pai, eles se conhecem muito antes da Ampla, trabalharam juntos, inclusive o Marcos citou aí a Brasvoltec, eles trabalharam juntos lá, e tem uma história realmente, o Wilson
tem uma empresa que também é outra coisa que a gente vai comentar depois, né, Marcos? Essa Sim. formação não só de colaboradores, mas de empreendedores. empresários, né? Empreendedores, né? Quantos que passaram pela Ampla e hoje tem suas empresas, né? Então o Wilson, ele ficou bastante emocionado por ter sido convidado, por ter sido citado. Tem uma história pessoal e profissional aí muito bacana, né? Sim, ele foi Nós começamos, eu, Zé Rubens, a Jô, né? O Fabiano, que eram meninos de 16, 17 anos na ocasião, e o Wilson era o nosso vendedor. Ele veio, no primeiro momento, ele estava realmente já desempregado, e quando nós resolvemos, ele foi o nosso primeiro homem comercial de campo mesmo, né? E ele citou o caso do Banco Sudameris, que foi a grande... Acho que o grande ponto de partida da Ampla, né? Nós éramos uma empresa absolutamente desconhecida, desconhecida no mercado. Nós tínhamos o apoio da Ingetron naquele momento, né? A Ingetron, rapidamente, a Ingetron abriu uma seleção de empresas de assistência técnica e representação em São Paulo, no hotel o Hilton em São Paulo, onde apareceram lá 25 empresas, e a Ampla se candidatou, né, a ir lá. E o Wilson comentou, o Zé Rubens e eles foram de carro realmente para Contagem, né, para conhecer a empresa, né. E aí nós tivemos essa participação e fomos selecionados com 8 empresas. Depois de 6 meses só ficou a Ampla e a GTI. GTI era uma empresa dos barbeiros, né? Ele era um pessoal que fazia muita rede de comunicação, rede de estruturada, né? Eu era bem focado na informática. Informática, né? E aí entramos no Banco Sudameris e nós chamamos o presidente da Ingetron. Foi o nosso primeiro grande negócio, o Banco Sudameris. Heitor era a pessoa da área de supply lá, né? E nós fizemos um trabalho muito de convencimento de uma tecnologia, de uma empresa que estava no mercado recentemente, não tinha nenhuma história de no-break, embora a Ingetron tivesse um momento anterior que ela fazia controle de demanda, né? Controlador de demanda, ela tinha essa característica. E ela lançou o primeiro no-break inteligente do Brasil, né? E nós levamos isso para o Banco Sudameris, reunimos com todo o pessoal de engenharia do Sudameris. Era um banco italiano, né? Então era uma dureza fazer o convencimento. E o Wilson efetivamente participou durante esse processo todo, e nós conseguimos fazer a nossa primeira, mais de 120 máquinas nos vendemos. E o Aloísio, chegou um momento, presidente de Ingetron, ele falou assim: olha, segura um pouco aí que a minha fábrica não dá essa resposta, não vou conseguir. Segura, e tivemos problema de prazo de entrega. E nós corremos atrás de pessoas de conhecimento do Zé Rubens, do próprio Wilson, que era o Vinícius da VMP, e ele nos emprestou 10 equipamentos e nós colocamos no Banco Sudameris, porque a Ingetron não conseguia atender o prazo de entrega. E o Heitor e o pessoal de engenharia, consciente que seria feito dessa forma, né? Mas acabou fazendo girar, né? As agências foram inauguradas e tinha o momento da virada de chave para a instalação da nova plataforma dos bancos, né? Mas, Wilson, parabéns e obrigado, Wilson. Realmente uma história bonita. Ô Marcos, essa história do Sudameris que você colocou aí, esses obstáculos, né, que não tem a máquina e vai chegar e o prazo vai dar ou não vai dar, eu acho que a Ampla, uma das características fortes que a Ampla tem no mercado é justamente essa... Tá sempre do lado do cliente, resolvendo o problema dele, independente de qual seja, né? Às vezes a gente fica envolvido em processos, em questões que às vezes não é nem responsabilidade nossa, mas eu acho que isso que faz essa proximidade, essa confiança, essa relevância que os clientes veem em nós, né? Isso é uma coisa que eu, Zé Rubens, nós não medíamos esforço realmente, é cultural, nós colocávamos isso em toda a equipe comercial, administrativa, que tinha esse envolvimento, solução junto ao cliente, está do lado dele, entendendo a dor que ele tem, né, para que seja resolvido. E realmente foi dessa forma, particularmente no início, né, com o Wilson, né, que deu o pontapé inicial na nossa era de no-breaks, né. O Wilson é o primeiro ex-funcionário que virou empreendedor depois? O primeiro. Ele é o primeiro, teve o Marcelo Chagas também, mas o Marcelo Chagas é bem para cá, bem depois. Marcelo Chagas, que é da Formata, o Wilson, que é da
Ele fez a Poweron. A né? Poweron na ocasião, enfim. Mas ele foi o primeiro, sim. O primeiro. Que saiu, ele ficou conosco durante os 2, 3 anos. O Marcelo, eu acho que ele fez a formata em 98, que eu cheguei a conhecer. Então. O Wilson eu nem cheguei a conhecer, foi muito antes. Acho que foi uns 3, 4 anos antes. O Wilson é da Rio de Janeiro. Ele nem foi para Espírito Santo, onde foi a nossa primeira base, né? Para quem não sabe, os bairros, o bairro que a Ampla estava era um nome de estados, né? E a primeira sede foi na rua Rio de Janeiro e depois foi para a rua Espírito Santo, travessa da rua São Paulo. Isso. Isso mesmo. Legal. Vamos ver mais um depoimento? Vamos sim. Vamos lá, solta aí, Vitão. Família Ampla, boa tarde. Hoje vamos no improviso, aqui dentro do carro mesmo, sem texto pronto, né? Falar com o coração dessa empresa que eu tive a oportunidade de vivenciar 16 anos da minha vida, né? Muita gratidão, né? E muito aprendizado que eu tive ao longo desse período. E uma empresa hoje atingir esse marco, 30 anos, é para poucas, né? E queria deixar aqui meu agradecimento em especial a todos, mas José Rubens e Marcos, saibam que vocês marcaram demais a minha vida, tá? Hoje, além, claro, da minha família, mas eu sou muito grato a vocês, tá bom? Um grande beijo a todos e sucesso para todos. André Batista, emoção. Meu xará. Esse menino também começou na área de planejamento. O Rafael que contratou ele era voltado, ele trabalhava numa empresa de IMP. De controle de câmeras. E ele fez um trabalho e aí depois ele começou, o pai dele é um engenheiro da construção civil e sempre pressionou ele de alguma forma para que participasse, que fosse formado em engenharia, né? E ele, juntamente com o Rafael, num determinado momento, nos conduziu a ter aí a área de infraestrutura também, né? Porque na venda do produto no break tinha sempre a necessidade de fazer a instalação elétrica, né? De chaveamento, chave reversora. Então, nós passávamos isso para outras empresas, até que internamente decidimos que a gente começaria a fazer. E o André, juntamente com o Rafael, iniciou esse processo. Um bom menino, né? Boa gente, saudade enorme dele. Um abraço, Rafael, muito obrigado. Desculpe. Um abraço, André, muito obrigado. Você também está no meu coração, tenho certeza disso. Muito bom. Ô Rafa, o André foi... além de você ter contratado ele, você trabalhou lado a lado com ele em vários projetos, né? Principalmente quando você estava na frente do time de negócios da divisão de infra. E ele estava na parte técnica, né? Vocês fizeram uma dobradinha bacana lá, né? Foi muito bom. Bom, eu tenho ele como irmão aí, porque ele depois que ele foi pra infra, a gente fez esse par, a gente fazia tudo junto lá na infra, né? Então era muito legal. A gente montava todo o processo de orçamento de uma certa forma junto. Na hora de execução, apesar de ele ser o responsável pela parte de técnica e eu pela parte comercial, a gente meio que dividia junto. Então eu ajudava ele bastante na parte técnica, ele me ajudava bastante na área comercial também. A gente dividia as tarefas e se ajudava. Foi um período muito legal. Foi um período de aprendizado muito grande. Pô, foi muito bom mesmo. Então, foi... Muito bom. 16 anos, eu imaginei que 16 anos, imaginei que fosse menor o prazo, o tempo do André. 16 anos, hein? O tempo passa rápido. Entrou um menino também, né? Ele chegou a cuidar do Itaú. Ele cuidava do Itaú, no contrato nosso do Itaú, de 1.600 máquinas, né? Ele é que fazia toda a gestão interna e disparava providências de todo o Brasil. Muito bom, tem mais um da velha guarda aqui do time
Essa daqui marcou a história. Solta o próximo vídeo para nós aí, Vitão, por favor. É uma honra poder gravar esse vídeo em homenagem aos 30 anos da Ampla. Eu participei um pouquinho mais da metade desse tempo que ela está completando hoje. E não tenho dúvida nenhuma que ela foi uma empresa muito importante, não só para mim, como para muitas pessoas que passaram por ela. Então eu quero agradecer de todo o meu coração a você, José Rubens, a você, Marcos, por ter me proporcionado tanto conhecimento, tantas coisas, tantas conquistas, porque eu conquistei muita coisa nessa empresa. E é uma empresa que eu vou levar para o resto da minha vida no meu coração. Obrigada, gratidão e parabéns. Que venha muito mais 30 anos pela frente. A todos vocês, colaboradores novos de hoje, muito sucesso, muita luz. É o que eu desejo do fundo do meu coração. Beijão. Beijão também, Simone. Queridíssima. Porreta. Essa fez história também, fez né? Uma porreta. Essa guerreira, geniosa, mas guerreira de uma visão de sensibilidade de negócio incrível. Ela, de uma certa forma, foi juntamente com as pessoas, obviamente, mas ela foi a pessoa que transformou a Ampla em multimarcas. Né? É isso mesmo. Ela transformou, ela batia de que nós precisávamos ser multimarcas, que não podia ter ficado com ninguém. E Simone, a gente vai perder com o apoio da Ingetron, em outro momento da Schneider, em outro momento da PHD. Ela falou, não vamos perder nada. Vamos de multimarca, e ela fez um trabalho espetacular. Nós fechamos um contrato com a TAM, que acho que está em vigor ainda até hoje. Sim, temos um contrato até hoje. Fizemos um café com todos os fornecedores e o pessoal da TAM lá no nosso escritório, né? Na nossa base, né? Numa manhã de um café com todos os fornecedores envolvidos, juntamente com o pessoal de engenharia da TAM. E um fruto do trabalho da Simone. Né? Realmente, puta mulher. Profissional, saudades. Né? Tempo gostoso. Ô Marcos, né? queria aproveitar esse gancho que você trouxe aí, porque é uma coisa também, eu acho que foi um momento estratégico da Ampla, talvez um dos mais importantes ao longo dos 30 anos, que foi a Ampla, como você disse lá atrás, começou como uma revenda de no-break, né? Isso. Ou seja, muito focada em produto, na venda mesmo do no-break, né? E ao longo do tempo, isso foi mudando, né? E hoje é uma Ampla que a gente é muito mais focado em serviço, né? E a Simone foi a mola propulsora aí desse processo, né? De se transformar em multimarcas, chegar em outros fabricantes e começar a oferecer serviço, né? Ela liderou o time, o primeiro time de serviços da Ampla, não foi isso? Comercialmente, sim. O Rafael estava na posição de... A gente tinha uma separação comercial técnico. O Rafael cuidava de todo o suporte técnico de laboratório, dos técnicos de campo, de dar apoio à área comercial, né? E a Simone fazia realmente a venda de produto, né? De serviços. Foi esse momento mesmo. Nós tínhamos a característica, nascemos com a condição de fazer revenda, né? E representação, em muitos casos, dependia do tamanho do projeto, né? Mas que isso, ao longo do tempo, o no-break ele começou a ser commodities, né? Nós tínhamos em 94, 95 equipamentos de 1 kVA que se vendia por $1.000. $1.000 um equipamento de 1 kVA. Hoje você encontra esse equipamento na prateleira da Calunga. E você encontra equipamento de 5 kVA na prateleira da Leroy. Enfim, quer dizer, o no-break tomou essa característica. E os fabricantes... E a gente tinha essa característica de estar abraçado com os fabricantes, no primeiro momento com o Ingetron, posteriormente com a Schneider, né? Eles começaram a ter a transformação e verificou-se que o custo com a entrada no mercado dos produtos importados, né? Chineses particularmente, eles tinham uma competitividade muito baixa, as empresas nacionais, né? E aí eles começaram a cortar, né? Começaram a investir em equipe própria, começaram a
a fazer reserva de projetos e a remuneração que nós, num primeiro momento, comprávamos e revendíamos o produto. O fluxo de caixa nosso estava todo sob nosso controle. Nós passamos de ter a compra e a venda do produto, de revenda, e trabalhar na forma de representação. E a nossa estrutura era muito pesada, né? Eram de 4 homens comerciais com característica de perfil de atendimento corporativo. E aí a Simone trouxe essa necessidade. Então, aquilo que era a nossa receita de venda de produto e de serviços, ela começou a fazer uma mudança, né? E aí nós começamos a eliminar e demitir pessoas da área comercial. As pessoas saíram, né, porque não vinha resultado, e fomos crescendo. Nós chegamos a colocar 2 pessoas, 3 pessoas para trabalhar na área comercial de serviço. Então, o nível de serviço ele ultrapassou aquilo que era produto em termos de volume, né? E aí se perpetuou a partir de 2007, 2008, mais ou menos, foi quando perpetuou, que a gente foi abandonando a venda do produto como sendo o nosso principal negócio. Nós, obviamente, fazemos esse trabalho ainda, né? Mas voltado para atendimento multimarcas. E conseguimos treinamento de todo mundo. Nós subcontratávamos os fornecedores, né? Fabricantes como a VEG, fabricante como a PHD, Lacerda, CM Comando, nós subcontratávamos e o cliente queria que o contrato ficasse sobre a nossa responsabilidade. E constando no contrato que o apoio total seria dos fabricantes respectivos, e eles estavam assinalados também lá no contrato, né? Então foi esse movimento, né? Lembrando que a Simone, ela começou a vender serviços sendo uma pessoa da área comercial de produtos. Ela começou a se destacar na venda de serviços. Nós não tínhamos uma área comercial de serviços. Isso. O serviço era consequência da venda de produtos. E aí, o Marcos veio falar comigo e falou, pô, eu tô pensando em puxar a Simone para vender serviço. O que você acha? Isso mesmo. Eu falei, putz, eu acho que vai ser uma boa. Né? E a Simone nunca tinha trabalhado só de venda de serviço, né? Então foi um desafio. E ela topou o desafio e fez o negócio acontecer. Abraçou a causa. Acho que foi muito legal. É. E aí que ela começou a brigar por multimarca, por tudo, porque ela tinha que vender só serviço. Então, foi atrás e fez realmente acontecer. Foi muito legal. E ela tem uma característica, a Simone é uma empreendedora nata também. Ela, ao longo da carreira dela, os aniversários dela sempre foram alguma coisa assim de marcantes, né? Ela dava uma importância muito a essa questão das relações, né? Então, nós demos a ela, e obviamente se fazia sempre a 4 mãos, ela dava a condição dela, no final de um mês de atendimento de meta, ela fazia uma grande festa, né? Chamava todo mundo, quer dizer, ela envolvia as pessoas. Já no dia seguinte ela começava a falar das metas do próximo mês, como é que ia ser, que já esqueça o mês passado, enfim, quer dizer, ela tem essa característica, né? E ela realmente foi a quem impulsionou, de fato, a área técnica de uma forma definitiva, né? Num outro momento, né? Hoje a gente era muito mais físico, né? Era o no-break, era o reparo, era a bateria. Hoje a gente vive um momento da informação, da gestão de energia de uma forma diferente do que era anteriormente. Antigamente era o relatório preenchido e era a presença vista no papel, né? No papel. Com carbono e tudo. Eu acho que é até interessante a gente contextualizar aqui, porque talvez tenha uma parte da audiência aí que não está tão familiarizada com as terminologias e com as expressões que a gente usa aqui, mas para todo mundo tá na mesma página. Quando a gente fala de no-break, o no-break, gente, é um equipamento que ele serve para proteger e fornecer energia no caso de falta de energia. Então você coloca ele, por exemplo, no seu computador. Se você tiver uma falha de energia, você continua trabalhando com a energia das baterias do no-break. E esse é um equipamento que pode ser pequenininho, como o Marcos disse, 1 kVA, tem até menos que isso, que você compra na Calunga, na Magazine Luiza, aí, sem fazer merchan aqui, né? Mas você compra pela internet, é um no-break de 300, 400 reais, e você tem no-breaks que vão 1, 3, 6, 10 kVA, 20, 40, 80, 100, 200,
né? E aí composições conjugadas que chegam até 1 MVA para aplicações mais específicas e mais robustas, data center, centros médicos hospitalares, linhas de produção, enfim. Hoje em dia, empresas de produção de software e jogos para a internet também usam muito, que não podem estar correndo falhas. E o nosso mercado, ele basicamente, ele cuida de tudo que está em torno do no-break. Então, é fazer a gestão, que o Marcos falou, é mais do que olhar para o no-break em si, né? Até a gente costuma brincar que se o no-break quebrou ou está apresentando defeito, a gente já chegou tarde. O nosso objetivo é que ele não deixe de funcionar. Então aí vem a gestão, né? Você olhar de forma preditiva, antecipadamente, olhar para o parque do cliente e poder tomar as melhores decisões de forma preventiva e preditiva para que não haja interrupções no fornecimento de energia elétrica, né? Então só para estar todo mundo alinhado. Eu acho que o grande exemplo... Diga, Marcos. Não, obviamente. Desculpe. Eu acho que o exemplo da importância do no-break é você imaginar uma UTI, né, na área médica, que os aparelhos não podem ser desligados, né? Então são equipamentos com características de no-break, né? Com características especiais, específicas para aquele fim, né? Mas ele salva vidas, né? Entendeu? Qualquer variação de energia pode interferir no tratamento de UTIs, né? Assim como e aí a pessoa pode... acho que a pessoa pode se perguntar, mas e o gerador, né? São coisas diferentes e complementares, né? Isso. Porque o gerador, ele não tem a característica de atuar de forma online, que a gente chama. Ele não é instantâneo, então... Assim que tem a queda de energia elétrica, depende de um acionamento e ele demora alguns segundos, alguns até minutos, para que ele entre em funcionamento. E o no-break tem essa característica justamente de ser online, ser instantâneo. Você não percebe, você vai estar operando o computador, operando uma máquina, se cair energia, você não percebe, não há nenhum tipo de interferência. Então, o ideal para sistemas robustos, aí, como o Marcos disse, de uma UTI, por exemplo, é você ter no-break operando em conjunto com o gerador. Então, na falta de energia, o no-break segura esses segundos iniciais até o gerador entrar em operação e aí o gerador fica por tempo indeterminado quando for necessário, né? É importante lembrar que o no-break não é para aplicações de longo período. Então, se você precisa de 3, 4, 5, 6 horas, o gerador é a solução mais indicada, né? Contanto é isso, né, Rafa? Seja em conjunto com o no-break, né? Contanto que seja em conjunto, perfeitamente. Para que não tenha queda inicial. Mas vocês trouxeram isso, eu acho que é bem legal, porque a gente estava falando um pouco sobre no-break e deu um exemplo de UTI, mas parece meio maluco, mas tem gente que adquire no-break e não sabe exatamente por quê. E aí na hora de fazer a manutenção do no-break, o cara não fala, não, mas se tiver uma queda não tem problema, né? E aí vem um pouco da nossa transformação. Muitas vezes a gente fala, mas você precisa fazer a manutenção. E aí agora a gente faz um questionamento diferente. Você precisa de no-break? Porque se você não tem necessidade de fazer manutenção, você não precisa de no-break. Então, você não precisa fazer a manutenção, mas não precisa do no-break. Vamos mudar seu investimento. E aí entra aquela parte que a gente fala de eficiência. Você não está sendo eficiente. Você está comprando um produto que você não precisa e depois você faz o que com ele? Você vai jogar fora? Porque você não vai poder, você não vai gastar com a manutenção. Então é melhor você não ter. Né? Então, esse é um caminho que a gente pode ter. Esse é um diferencial importantíssimo. Não é vender por vender, não é faturar por faturar, é de indicar ao cliente, né, que ele tem que estar olhando para o caixa dele, não tem necessidade dele ter o no-break se ele não se utiliza do no-break ou se ele não vai não vai cuidar do equipamento. Né? Exatamente. Ele entender, né, o que a gente fala, a gente compartilha que a gente tem na Ampla duas crenças, né? Uma, primeiro, que se você tem um no-break, você precisa cuidar. Não faz sentido, é como se fosse um carro. Imagina o cenário onde você vai na concessionária, compra um carro, sai com ele de lá e a partir daquele momento você roda com ele indiscriminadamente, botando gasolina, sem fazer nenhum tipo de manutenção. É um cenário completamente absurdo para um carro. Só que quando a pessoa fala de um no-break, ela simplesmente compra e deixa o no-break lá por 1, 2, 3 anos. Só que o no-break ele não está andando. Você só vê que ele vai falhar quando você precisar. E se você não tiver a manutenção em dia... Então, se você tem um no-break, você tem que cuidar.
mas como o Rafa disse, mas se ele parar não tem problema. Então para que você tem o no break? Vamos repensar o que você está fazendo, como você está investindo, né? Então isso é a gestão, né? Trazer essa inteligência, trazer esse controle de falar, olha, você comprou no break, você vai gastar. De novo, é igual o carro. Você comprou, você vai ter que fazer manutenção, vai ter que pagar IPVA, vai ter que pagar seguro, vai ter que lavar o carro, você tem que gastar, senão não compra. Então a gente alerta os clientes para a importância de ter esse planejamento de budget, ter essa noção de investimento diluída de forma inteligente ao longo do tempo, para não ter uma surpresa e ter que gastar muito mais do que gastaria preventivamente, né? Sim, sem dúvida. Bem, vamos ver mais um depoimento aí? Vitão, bota mais um para nós aí, por favor. Boa tarde, pessoal. Aqui é o Carlos Silva. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a todo o pessoal da Ampla, né? Todos os colaboradores, pelos 30 anos de existência da Ampla, né? E eu participei, né, desses 30 anos, eu estive aí por volta de 93 e vivi uma fase muito boa, aprendi muito, né? Gostei muito de ter trabalhado na Ampla e para mim foi uma honra muito grande, né? E eu tenho uma passagem engraçada que teve uma época que quando eu trabalhava, em cima da minha mesa eu tinha os meus cristais, né? E aí nós tínhamos um outro vendedor, que era o Carlos Marques, né? E ele estava, naquele mês, ele não estava numa situação muito boa, não estava vendendo bem e tudo, né? Então ele comentou com o nosso diretor, que era o Zé Rubens, né? Que vocês certamente conhecem, e quis saber do Zé o que ele achava, né? Porque que ele estava acontecendo, né? E comentou que eu tinha colocado os cristais em cima da minha mesa, né? E aí o Zé Rubens falou, olha, eu não sei se isso aí interfere em alguma coisa, né? Mas, sei lá, ele acredita que ajuda, né? Se você acredita em alguma coisa que ajude, é interessante, né? Você ter junto com você. Bom, resultado, passou uns dias, o Carlos Marques apareceu com uma foto de um tuiuiu, aquele pássaro lá do Pantanal, né? Aquele pássaro que é muito feio. Agora, então foi muito engraçado, né? Porque aí o Zé me chamou e falou, pô, dá uma olhada no que o Carlos trouxe. Ele trouxe a foto de um tuiuiu, né? Eu falei, Zé, se ele acreditar que isso vai dar resultado, dá tudo certo, né? Bom, então é isso, gente. Um abraço a todos. Foi um prazer enorme estar falando com vocês aí. Até mais. Carlos Alberto Silva, é muito, muito engraçado. Carlos Alberto essa era história eu não sabia. Eu não sabia dessa história do tuiuiu. Carlos Alberto é uma pessoa muito mística, né? Sempre foi muito místico, de trabalhar com cristais, enfim, energias, né? E é uma verdade mesmo. Isso eu me lembro que o Carlos Marques era meio cético e ele estava realmente vivendo um momento ruim, não estava vendendo muito, e ele fez essa aparição com a foto do tuiuiu. O tuiuiu é muito feio mesmo. E o Zé falou, pô, olha, se ele achar que dá resultado, precisamos vender. Só para contextualizar, o Carlos Alberto, ele teve com a gente de 93 até acho que perto de 2015, foram quase 20 anos que ele trabalhou com a gente. O Carlos Marques, ele também trabalhou durante muito tempo, acho que foi um pouco menos, uns 15 anos, sim. Né? Acho que talvez. E o Carlos Marques, ele era o responsável por venda de bancos, né? Então ele tinha as grandes contas aí de bancos, né? O Carlos Alberto vendia mais no mercado de varejo, né? Isso. E o Carlos Marques, ele foi da seleção brasileira de basquete. Ele era muito alto. Muito alto. E eu me lembro que ele me chamava de Super Rafa. Porque ele vinha com umas coisas para fazer que era impossível e eu acabava resolvendo de alguma forma, né? E ele abria aqueles dois braços dele que dava de uma parede a outra na Ampla. Falava Super Rafa, né? Abraçando. E eu falava, meu Deus, qual é a de agora, né? É verdade. Era uma coisa... E olha, Carlos Marques, né? Onde você estiver aí, por favor, apareça, né? Gostaria de te ouvir também. Nós não conseguimos localizar ele, mas eu acho que... Um pessoal muito grato também. Carlos Alberto, um grande apreciador de vinhos,
né? Um bom jogador de tênis, excelente jogador de tênis. Um profissional também espetacular, realmente ficou com a gente muito tempo, excelentes resultados, um homem íntegro. Muito saudades também do Carlos Alberto, forte abraço. A Ampla, Marcos, tem teve uma, eu não vou dizer sorte, mas teve um fator de ter tido a participação de profissionais incríveis, né? Principalmente no início da sua história, né? Profissionais que realmente muitos começaram lá na Ampla e se transformaram, né? Você pega, por exemplo, o próprio Rafa aqui, não é para encher a bola dele, porque ele está ajudando a dividir a bancada aqui, mas o Rafa hoje é, sem sombra de dúvida, o maior especialista no mercado de no-breaks multimarcas no Brasil, sem dúvida nenhuma. No Brasil, sem dúvida nenhuma, eu diria, acho que das Américas, talvez, porque é verdade. A gente já teve clientes recorrendo de outros países para ter ajuda nossa, né? Então, verdade. Isso é fruto do que ele aprendeu na Ampla, né? Então tivemos a oportunidade, e temos até hoje, de ter pessoas brilhantes, né? É verdade. Foi um momento eram outros momentos, né? Então, mas eram profissionais maduros, né? Que já tinham muito tempo de sala de espera, né? Antigamente, as recepções das empresas recebiam os vendedores, hoje não mais, né? Mas eram pessoas competentes, cadeira, né? Pessoal comprometido demais, né? E que fizeram muito pelo crescimento da Ampla também, seguramente. Nós participamos do crescimento profissional e pessoal de cada um deles, mas a consequência a troca foi a Ampla estar aí onde está, e por conta desse alicerce todo que foi criado ao longo do tempo, né? Carlos Muito Alberto, bom. um abraço. Carlos Marques, onde estiver, por favor, apareça, né? Gostaria de estar te ouvindo e te vendo também. Olha, eu vou te falar, o Carlos Alberto, se trouxer aqui, ele consegue fazer um podcast inteirinho. Só de histórias engraçadas. Quais histórias? Meu Deus, ele tem muita história para contar. Histórias da Riachuelo, de cabo que a gente entrou, não queria dar. Várias histórias muito boas. A gente depois pode pensar em fazer isso, viu? Porque vai ser bem legal. Muito bom. Eu vou pedir para colocar, Vitão, eu vou pedir para você pular a ordem aí para o número 7, se você puder, por gentileza, colocar esse depoimento para nós. Se não puder, coloca o da vez, mas se puder colocar o 7, agradeço. Obrigado. Olá, que honra poder falar desses 30 anos do Grupo Ampla. Tenho muito orgulho de ter feito parte dessa empresa por tantos anos. Nela eu aprendi, conquistei muitas coisas, mas também superei muitas coisas. Então, Marco, José Rubens, André, muito obrigada pela confiança que vocês sempre depositaram em mim. Saibam que eu sempre vesti a camisa da Ampla com muito orgulho e muito carinho. Eu costumo dizer que o que é verdadeiro nós levamos conosco, e eu levo a Ampla num lugar muito especial do meu coração, assim como as muitas lembranças, muitas histórias e amigos verdadeiros que eu carrego até hoje. Marco, José Rubens, o meu afeto por vocês é enorme, então eu só posso desejar a vocês três e a toda a equipe do Grupo Ampla muito sucesso, muitas realizações, que venham mais 30 anos, que vocês possam tocar muitos e muitos sinos, que Deus abençoe a cada um. Então, parabéns, sucesso e um beijo a cada um. Daniela, acho que minha filha mais velha é uma pessoa de um carisma também, de uma humildade, de um apego tão grande, né? Eu mantenho um contato com ela até hoje. Ela está nos Estados Unidos nesse momento, né? Com a família, uma família linda que ela tá levando adiante com as duas meninas, né? O Fábio, enfim. Forte abraço, Dani. Saudades de você, minha filha mais velha. Te amo. Aliás, ela foi a saída dela da Ampla, né? Porque ela trabalhava lá há muitos anos. Quanto tempo ela trabalhava na Ampla? Uns 18 anos, eu acho. Por aí. Até mais, né? E aí o marido dela, que trabalha numa multinacional, teve uma proposta para ir trabalhar nos Estados Unidos, uma proposta muito boa, assim, fantástica. E
era uma coisa muito boa para a família dela, mas mesmo assim ela saiu da Ampla aos prantos, contrariada. E até hoje ela fala que se tiver uma vaga ela volta. Não, ela fala que gostaria de trabalhar de lá dos Estados Unidos com a gente. E ela tem uma característica também, ela também é responsável o Rafael, na realidade, né? A aproximação do Fábio, eles eram amigos da universidade, da faculdade, estudaram juntos, né? E foi o Rafael que apresentou a Daniela ao Fábio e se tornou esse casal bonito aí que formou uma família linda, né? E a Dani foi responsável por eu estar na Ampla, né? Porque ela que pegou o meu currículo, que era um amigo dela que estudava comigo na Mauá também, e aí ela levou o currículo, né? E aí aconteceu aquela história que eu comentei, né? De eu chegar, ela estava na recepção, eu tropecei, falei, ela te ajudou. Ela quase que se arrependeu de ter trazido o meu currículo, mas ainda bem que ela levou, né? É verdade. Muito bom. Bem, a gente a gente achou que ia ter pouca história, já estamos quase chegando a 1 hora aí, e ainda nem começaram as histórias. Muito bom. Acho que vamos ter que deixar por um segundo episódio, mas eu queria chamar mais um depoimento agora. Vitão, por favor, o 13º, se você puder colocar, por favor. Eu tô me sentindo no arquivo confidencial aqui, hein? Quanta história. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, estou passando aqui para parabenizar a Ampla pelos seus 30 anos. 30 anos de muita batalha, acertos e erros. Uma empresa honesta e responsável que proporciona tranquilidade e a solução aos seus clientes. Exercendo a transparência e a cumplicidade com seus parceiros internos e externos. Aproveito também para agradecer o período que eu tive na empresa, onde obtive aprendizados, conquistas, crescimento, tanto profissional como pessoal. Então, nada mais que desejar sucesso a todos, tanto os colaboradores quanto a diretoria. Que eu agradeço. Obrigada. Jô. A Jô é a matrícula 001? Não. 002. Fabiano foi a 001 e a Jô era 002. Menina de indicação de um grande amigo meu, Otávio, né, da empresário da Catita, né? Ela era filha de um funcionário dele e ela veio lá também menina, que 16, 17 anos, né? Naquele tempo era possível que fosse dessa forma, pela idade, né? Mas se entregou também de corpo e alma, uma pessoa extremamente íntegra também, e ficou com a gente durante muito tempo. A Jô saiu quando 2015, 16. Acho que é 16. Isso, né, André? Acho que foi 16. 16. Né? Veja, ela veio da Rio de Janeiro, né? Então, 2016, nós estamos falando de 7 anos 22, atrás, 23. 23. Quase tempo. Realmente. E de uma dedicação, de um compromisso com os colegas. Eles diziam que tudo que ela fazia de mal era o Marcos que tinha pedido para ela fazer, não é isso, Rafael? É isso mesmo. Tudo que acontece. Não, o Marcos mandou fazer. Vai falar com ela é cumpridora de ordem, uma pessoa extremamente proativa, realmente muito, muito saudoso também. Um forte beijo a você e um abraço. A Jô. Muito bom. E é isso daí, 30 anos é isso daí. É uma marca. A gente fala 30 anos, parece que é um negócio. 30 anos, toma aí, 30 anos, é muito simples, mas é tanta história, é tanto personagem, é tanto desafio, né? Se for pensar aí, já passamos por tantos momentos econômicos diferentes, a Ampla, algumas fotos lá de trás, né? A equipe toda trabalhando de terno e gravata, né? Mas eu acho que o Rafael também trabalhava de gravata. Eu cheguei a trabalhar. Né? Então, era um mercado absolutamente diferente, né? E eu acho que, como o Marcos bem colocou, a Ampla sempre teve essa leitura, sempre se abasteceu muito do mercado, né? Para saber o que está acontecendo e tentar se manter relevante, né? Porque eu acho que esse é o grande desafio, né? Você conseguir ter a relevância para o seu cliente, né? Se você perde essa relevância, você perde. E hoje em dia, com a gestão, com essa visão de inteligência e energia corporativa,
a gente continua sendo relevante para os clientes, né? Trazendo essa visão de eficiência, de que não é o maior no break que vai te ajudar, não é a maior autonomia que vai te ajudar, é a melhor autonomia, né? É a melhor solução, né? Então é algo muito diferente disso, né? E essa questão política de tantos planos, né, que passaram, a gente sempre... Isso era, obviamente, quando aconteciam esses solavancos, né, da política brasileira, ou do cenário econômico, né? A gente sempre juntava o grupo e falava que, olha, isso daí está da porta para fora, nós vamos nos adaptar e vamos fazer aquilo que tem que ser feito em qualquer momento, seja ele no ruim, no bom, e a gente sempre... E nunca punimos ninguém, né? Por isso que eu digo apareceu uma dificuldade, vamos reduzir pessoas, a gente conseguir aguentar e manter todos os empregos, né? E é por isso que eu acho que teve sempre essa longevidade, turnover muito baixo na nossa empresa, sempre muito baixo, porque a gente sabe o quanto é custoso, né, você treinar pessoas novas, né? Quer dizer, você tem que trabalhar para que aquela pessoa seja reciclada permanentemente, né? Que é de um custo muito grande você trocar pessoas, de um custo na demissão, é um custo na admissão que você vai obter resultado do profissional depois de 6 meses, pelo menos, dependendo da área que ele atua, né? E bastante conectado com o momento, né? Porque eu acho que independente da gente concordar, da gente gostar, de achar bom ou não, as coisas mudam, né? E a gente precisa se adaptar. Então, antigamente o que fazia uma pessoa trabalhar numa empresa eram determinados fatores. Hoje é totalmente diferente, né? Hoje você tem essa galera chegando aí, os jovens, né? Que estão muito mais conectados com valores, com propósito, com a atuação da empresa, como é que ela se comporta, né? Muito além só do salário, do ganho, dos né? benefícios, o né? bem-estar do colaborador, né? Às vezes o salário não é tão importante quanto, por exemplo, estar trabalhando de casa. Então exatamente, tem isso é um ponto. Exatamente. E passamos por várias empresas, né, André? Nós passamos por empresas que hoje já nem existem mais, né? A gente ficou no meio do caminho. Lojas brasileiras, que era do grupo da Marisa. Nós atendemos todas essas empresas e hoje elas não existem e nós estamos aqui ainda. Firme e forte. É verdade. É verdade. Itapemirim. Itapemirim. Muito bom, muito bom. Bem, nós temos alguns depoimentos, mas nós temos que deixar para o próximo programa. Eu queria aproveitar que não falei no início, muito importante, eu quero agradecer aqui bastante o Isaac, que é nosso parceiro estratégico, CMO, amigo, confidente, que mais? Enfim, uma série de mentor. E ele se nós estamos aqui hoje, é graças à ideia, o incentivo, o apoio, a produção, o roteiro, o apoio moral. Então, Isaac, muito obrigado. Sem você isso não aconteceria, sem dúvida. Agradecer também o time da BCCom por toda a produção. E é isso, Rafa, eu acho que esse é o primeiro de muitos que nós vamos ainda conversar, trazer convidados aqui. A gente quer, além de marcar os 30 anos da Ampla, mas a gente quer que seja um espaço onde a gente possa compartilhar boas histórias, mas também pensar o futuro. Né? Eu acho que a gente tem, como o Marcos bem colocou aí, a velocidade das coisas hoje se dá de uma forma muito grande e a gente não pode simplesmente acreditar numa fórmula que eventualmente já deu certo e repetir ela achando que vai dar certo novamente. Tem que estar com essa conexão, né? Então, um dos objetivos aqui é a gente trazer convidados conectados no mercado, fabricantes, parceiros, fornecedores, pesquisadores, enfim, para que a gente debata, discuta, fale sobre esse mercado, traga
traga luz sobre esse assunto que muitas vezes é tão negligenciado, né? O pobre do no-break, né, Marcos? Você fala que antigamente o no-break ficava renegado lá nos porões. Então. Hoje o patinho não ficou mais muito bonito não, viu? Ainda. Mas ele tem uma importância, é valorizado hoje, sem dúvida. É valorizado. Sem dúvida, mas ainda tem muita empresa que precisa evoluir. Esse é o nosso objetivo aqui. Deixa eu dar Maravilha. André, reforçar o agradecimento aí ao Isaac, ao pessoal da ABCcom, né? Rafael, André, a todos os que se apresentaram e todos aqueles que fizeram parte da história e que estão fazendo hoje, e particularmente um forte abraço aos hoje participantes da equipe atual da Ampla, né? Porque eu acho que o momento hoje é de um desafio terrível, né? Mundial, passamos por pandemia, então o grupo atual ele é tão importante quanto todos aqueles que passaram, né? Então parabéns a todos, parabéns pela condução, né? André, a você, participação de tudo aquilo que é feito hoje na empresa, parabéns Rafael por estar junto com a gente, né? Isaac, obrigado, muito obrigado, parabéns. Maravilha. Rafa, últimas palavras aí pra gente encerrar? Legal, eu queria agradecer também ao Isaac, a você, André, Marcos, né? Agradecer por eu estar podendo participar disso daqui, né? Que para mim também é um desafio. Mas eu acho que esse realmente é o primeiro de muitos. Acho que a gente vai ter muita informação legal para trazer e muita coisa engraçada também pra gente falar. Eu acho que tem que ser uma coisa solta e vai ser. Eu acho que é um negócio bem legal que a gente está fazendo. E eu convido todo mundo a participar, a trazer sugestões, trazer pauta pra gente. Quem quiser, manda pra gente uma pauta que a gente possa trabalhar, que eu acho que vai ser muito legal e eu tenho certeza que a gente vai ser relevante com isso. Ô Rafa, você imaginou quando você entrou na Ampla, lá como estagiário, se colocasse no teu job description, apresentador de podcast, você ia falar, o que é isso, pô? Nem a pau, viu? Mas mais um aprendizado para nós, né? Exatamente. Isso é ótimo. Legal. Que bom. Gente, muito obrigado a todos e até o próximo programa. Grande abraço.